questão 3 da nossa prova aí da turma da manhã, para resolver uma inequação, né? Módulo de 3x menos 1 maior que x mais 5. Bom, aqui o módulo é maior que uma coisa, né? Então a gente cai naquele caso de ficar do lado de fora daquele intervalo que vai de um número até outro, né? Do menos o número até o número. Por exemplo, módulo de x maior que 7. O x está menor que o menos 7, está fora do intervalo entre menos 7 e 7, né? X menor que menos 7 ou x maior que 7. Então, nesse caso aqui, o 3x menos 1 é menor que o oposto de x mais 5, ou ele é maior que o x mais 5. Né? Uma coisa importante é que aqui a gente não tem que se preocupar com condição de existência, porque vejam, o módulo tem que ser maior do que x mais 5. Então não importa quanto é o x mais 5, né, que não vai ter problema aí com condição de existência, né? Porque o módulo é maior. Se o x mais 5 for negativo, não tem problema. O módulo é sempre maior que um número negativo. Então, com condição de existência, a gente aqui não precisa se preocupar. Então, apenas isso. Ó. O 3x menos 1 é menor que o menos x mais 5, ou o 3x mais 1 é maior do que o x mais 5. Resolve as duas inequações, ó. Acabou. Então, aí o x menor que menos 1 ou o x maior que 3. Tá joia? Tranquilinha essa questão, né? Bom, agora nessa outra aqui, o que eu pedi? Dadas essas duas funções, primeiro dizer onde que elas se encontram, né? Os valores de x para os quais f de x é igual o g de x. Então, igualando as duas, a gente tem isso daí. Se eu for pensar em cada caso que a gente vai ter para resolver, em cada equação que a gente vai ter para resolver, eu vou chegar em 3 equações. Por quê? Porque tem 2 módulos aí com raízes diferentes. Ó. A raiz é 1, no outro a raiz é 3. Então eu tenho que pensar aí no x antes do 1, depois do 1, antes do 3, depois do 3. Né? Então, eu vou ter 3 intervalos para me preocupar. Antes do 1, entre o 1 e 3 e depois do 3. Então, x menor que 1. Bom, se o x menor que 1, se o x é menor que 1, o x menos 1 e o x menos 3 são negativos. Então, se a gente tirar o módulo, eles trocam de sinal. Tá aí, troquei de sinal. Menos x mais 1. E ali ficou x menos 3 mesmo, porque eu troquei de sinal, só que tem um menos fora, né? Que troca o sinal de novo. E aí a gente chega nessa equação. Né? E nessa equação, a gente descobre que o x vale 0. Então, se o x for menor que 1, ele é 0. Então, tá ali, ó, no gráfico dá para ver que quando o x é 0, as funções realmente têm o mesmo valor que é 1, né? Beleza. Agora, se o x está entre 1 e 3, eu vou incluir agora o 1, né? Entre 1 e 3. Bom, aí fazendo a mesma coisa, a gente chega nessa sentença falsa, menos 1 igual a 1. Então, dá uma olhadinha aí, ó. Tirei os módulos, aí o x e o x, ó, um de cada lado, sumiu, né? Ficou menos 1 igual a 1. Uma sentença falsa. Significa que entre 1 e 3 não tem solução essa equação. E, finalmente, se x é maior ou igual a 3, aí os dois interiores ali do módulo são positivos, é só tirar o módulo, e aí dá 2x igual a 8, x igual a 4. E dá para ver no gráfico também que quando x é igual a 4, as funções se encontram. Beleza? Então isso era o item A. Agora no item B era para calcular a área desse retângulo. Bom, aí tem algumas maneiras de fazer. Eu preferi colocar aqui para vocês assim, ó. Chamei aquela área daquele triângulo pequenininho ali de A1, a área que a gente quer, que é a do retângulo de A2, e o outro triângulo de A3. E aí eu pensei assim, bom, se essas 3 áreas juntas são as áreas de as 3 juntas, né, são a área de um triângulo, então acho que fica fácil, ó. Área 1 mais área 2 mais área 3 é a área total. Essa área total a gente sabe calcular, e a área 1 e a área 3 também, e a gente quer a área 2. Então dá para isolar aí, ó. Então a área 2 é a área total menos a área 1 menos a área 3. Beleza. Bom, qual é a área total? 8 é a base desse triângulo, notem, do menos 1 ao 7, dá 8, né? Vezes 4, que é a altura. Vejam que a altura dele é 4, porque a altura dele
é o f de 3, né? E essa funçãozinha azul é a g, né? Então, se você calcular ali o f de 3, dá 4. Então, a altura dele é 4 mesmo. Então, 8 vezes 4 dividido por 2, 16 unidades quadradas. Agora, desse 16, vamos tirar a área 1 e a área 3. A área 1, pensando do mesmo jeito, ó, é 2 vezes 1, base, vezes altura sobre 2, dá 1. E a área 3, ó, do 1 ao 7 é 6, né? 6 vezes 3, a altura ali é 3, a mesma coisa que eu fiz para achar a altura do outro, né? Aqui a gente pode substituir o x por 4, ou na F ou na G, porque aqui é onde elas se encontram, né? A gente vai ver que vai dar 3. Então, base 6, altura 3, 6 vezes 3 sobre 2, 9. Então, a área que a gente está procurando é o 16 menos 1 e menos 9, que dá 6 unidades quadradas. Tá joia? Valeu, gente. Até a próxima. Questões 5 e 6, hein?